Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, a viga mestra de todo o mercado de sustentabilidade, a confiança. Totalmente. Mais especificamente, como é que a gente pode ter certeza de que um ativo ambiental, um crédito de carbono, por exemplo, corresponde mesmo a uma floresta real, a uma ação concreta e verificável? Exato. E para guiar essa nossa conversa, a gente está se baseando num artigo muito rico, o da Prova de Disponibilidade de Ativos Ambientais, do professor Marco Antônio Ribeiro Tura, que é um renomado pós-doutor em Direito. Um nome de peso. Sim, e a nossa missão aqui é desvendar a crítica que ele faz ao sistema atual e, bom, mergulhar na solução surpreendente que ele propõe. E olha, o ponto de partida do autor já é uma provocação direta ao discurso ESG, né, que hoje domina o mundo corporativo. Aham. Ele argumenta que, embora o ESG esteja em todo lugar, ele virou uma espécie de linguagem de tradução. Tradução, como assim? Ele converte a complexidade da sustentabilidade para a lógica do capital, que é toda baseada em calculabilidade e previsibilidade. A preocupação dele é que, nesse processo, algo fundamental acaba se perdendo. Peraí, vamos desempacotar isso. A ideia, então, é que o ESG, que nasceu para trazer as questões ambientais e sociais para a mesa, acabou virando só mais uma métrica de performance. É por aí. Não que a ferramenta seja o problema, mas a aplicação dela, sabe? O ponto dele é sutil e bem poderoso. Ele diz que o discurso ESG, por ser muito focado no êxito econômico... No sucesso, claro. Isso. Ele acaba orientando as ações porque é visível, não por entendimento profundo. É como um iceberg. Na superfície a gente vê os relatórios brilhantes, as metas alcançadas... Certo. Mas escondido sob a água, existe um volume imenso de insucessos, de promessas não cumpridas. E o artigo traz um exemplo que é, assim, um soco no estômago. E qual seria esse exemplo? Ele cita uma operação da Polícia Federal na Amazônia, uma operação que desvendou um esquema gigantesco. Sério? Sim, envolvia o uso de terras públicas griladas, extração ilegal de madeira e, o pior, tudo isso disfarçado sob o manto de um projeto de carbono que, em teoria, era certificado e verificado. Nossa! Então a fraude estava usando o próprio selo de aprovação do sistema? Exatamente. O que a gente chama de greenwashing, né? A maquiagem verde. Sim, mas o artigo é mais direto. Ele chama de mentira mesmo. É isso. Mentiras elaboradas com um objetivo muito claro, o lucro. E baseadas num cálculo de que o risco de ser descoberto compensa, sabe? E o mais assustador é como isso expõe a fragilidade do sistema de verificação que a gente tem hoje. Com certeza. O artigo aponta o dedo para organizações certificadoras. Ele até cita a Verra, como exemplo, que deveriam ser a muralha contra essas mentiras, né? A garantia. Isso, mas que, segundo a análise dele, tem apresentado falhas graves. A crítica central é a prevalência do que ele chama de razão técnica sobre a razão crítica. Ok, razão técnica versus razão crítica. Isso são um pouco acadêmico. Na prática, para quem está na ponta, qual é a diferença real entre as duas? A diferença é tudo. A razão técnica é a análise fria, distante, baseada em documento. Entendi. O autor descreve uma imagem muito clara. Um analista no escritório dele, numa baia em Nova York ou Londres, olhando para planilhas, mapas de satélite, relatórios. Essa pessoa não tem como saber de verdade se a floresta daquele projeto existe, se o manejo é legal, se não tem corrupção de agentes públicos ali no meio. Ou violação de direitos humanos. Exato. Ele é, nas palavras do autor, um narrador de segunda mão. Ele narra uma história que foi contada para ele por meio de papéis. Entendi. Ele analisa os dados, mas não a realidade por trás dos dados. Isso. O diagnóstico do narrador de segunda mão é brutal. Mas, bom, não adianta apontar doença sem um tratamento, né? O autor propõe alguma solução? Propõe. E é aqui que a discussão fica realmente interessante. Ele propõe a figura de um narrador de primeira mão. Certo. E essa figura é alguém que, assim, a maioria de nós jamais associaria ao mercado de carbono. O notário. O notário. Sim. Ou, em português bem claro,
O tabelião de O notas. tabelião, a pessoa do cartório, de carimbo, de reconhecimento de firma. Confesso que é uma proposta bem inesperada. O que qualifica um tabelião para verificar um ativo ambiental? A resposta basicamente está em duas palavras: fé pública. Fé pública. Isso. O notário não é um consultor privado qualquer. Ele é um delegado de função pública que exerce isso em caráter privado. A imparcialidade dele não é uma escolha, sabe? É sistêmica, é da função dele. Ele não atua em favor de quem o contratou, então. Não. Ele atua em favor do direito, do interesse público. Certo, a fé pública dá um peso legal para o que ele diz. Mas um tabelião tem o conhecimento técnico para avaliar um projeto de carbono? Ele entende de adicionalidade, de vazamento, de medição de biomassa? Essa é a objeção perfeita e o autor antecipa isso. Ah, bom. O papel do notário não é substituir o engenheiro florestal. Ele não vai calcular o estoque de carbono. O papel dele é outro. É o de ser um integrador da realidade. Um integrador da realidade. Gostei do termo. Ele é o profissional que vai a campo, em loco, e atesta fatos. Ah. Ele pode, por exemplo, lavrar uma ata notarial constatando a existência daquela área de floresta, verificando os documentos de posse da terra, atestando que o engenheiro fulano de tal, com o CREA número tal, esteve lá e produziu aquele laudo técnico. Ah, agora ficou mais claro. Então, o laudo do especialista diz há X toneladas de carbono aqui, e o notário vai lá e diz sim, confirmo que essa área existe, a matrícula é essa, o dono é legal, e esse laudo foi mesmo feito por esse especialista. É essa a lógica. Exatamente essa lógica. Ele ancora o ativo digital, que é abstrato, no mundo físico e, mais importante, no mundo jurídico. Certo. O ato do notário gera uma prova robusta com força legal que permite rastreabilidade, exigibilidade. Ele não faz análise técnica, mas o que o autor chama de uma síntese crítica que produz prova da disponibilidade, da existência e da legalidade do ativo. Isso muda tudo. Muda tudo. Isso transforma o greenwashing, de uma má prática de marketing, que gera no máximo uma multa, num potencial crime de falsidade ideológica, com consequências penais. A proposta é, então, tirar a confiança de um auditor privado e colocá-la nas mãos de um agente com fé pública, cuja palavra, por delegação do Estado, é verdade até que se prove o contrário. É uma mudança radical. Mas isso é só uma ideia, uma teoria, ou tem um caminho prático para implementar? É uma proposta bem concreta. O autor menciona no artigo que ele mesmo propôs ao Colégio Notarial do Brasil uma emenda a um projeto de lei que já tramita no Congresso. Ah, então já existe um movimento nesse sentido. Já existe. A ideia é criar um mecanismo legal para isso. Permitir a averbação na matrícula de um imóvel de uma ata notarial que comprove a existência de áreas de vegetação nativa, de corpos d'água, enfim, situações que possam gerar ativos ambientais. E essa ata notarial seria um documento simples, uma declaração. Pelo contrário, a proposta é que essa ata seja um dossiê bem robusto. Um dossiê? Sim, poderia incluir a indicação exata da área com coordenadas geográficas, medidas, e seria instruída com os laudos técnicos dos especialistas, além de fotos, mapas, imagens de drone. Uau! Tudo isso costurado e validado com a fé pública do notário, se tornando parte da história legal daquele imóvel. Isso parece incrivelmente robusto. Mas, por outro lado, também soa caro e lento. O mercado de carbono precisa de agilidade, de escala. Sim, como um sistema que depende de visitas físicas de tabeliões num país continental como o Brasil poderia funcionar. Não criaríamos um gargalo burocrático gigantesco? É uma preocupação super legítima. É o maior desafio para a ideia. A escalabilidade é, sem dúvida, um ponto a ser debatido. Certo. O autor não entra nesse detalhe, mas a gente pode pensar que talvez essa verificação não se aplicaria a todo o microprojeto. Talvez fosse um padrão ouro para projetos de grande escala, de alto valor. Aqueles que servem de lastro para produtos financeiros. Exato. E a gente tem que ponderar qual é o custo da desconfiança. Um mercado ágil, mas sem credibilidade, está fadado ao colapso, né? O custo dessa verificação robusta talvez seja um investimento na própria perenidade do mercado. Faz sentido?
E como essa proposta se encaixa com outras soluções que estão ganhando força, como monitoramento por satélite ou o uso de blockchain? Ótima pergunta, porque a proposta do notário não exclui a tecnologia. Pelo contrário, ela a complementa. Como? Pensa comigo, o satélite prova que a floresta está lá, que não foi desmatada. Mas ele não prova quem é o dono legal da terra. Verdade. Ou se é uma área indígena invadida, ou se a posse é fruto de grilagem. O blockchain, por sua vez, pode criar um registro imutável da transação. Sim, da transação. Mas não garante a qualidade do ativo que entrou na corrente. É o famoso princípio do lixo entra, lixo sai. Se o crédito era falso, o blockchain só vai registrar a transação de um ativo falso com extrema eficiência. Entendi. A tecnologia verifica o que e o quando, mas a proposta do notário ataca a questão do quem e do como, a origem legal, a legitimidade. Precisamente. Ele integra a prova tecnológica com a segurança jurídica. Ele combate o que o autor chama de falsificabilidade do real. Falsificabilidade do real. No mundo de deepfakes, de narrativas digitais, a proposta dele é um retorno radical à materialidade, ao chão, sabe? A verificação presencial por alguém que tem a responsabilidade legal de dizer a verdade. É uma visão bem interessante. E o artigo conclui com uma reflexão mais ampla, citando o Célcio Furtado sobre a necessidade de orientar o desenvolvimento para a qualidade e não só para a quantidade. Então, essa solução notarial seria um mecanismo para garantir a qualidade e a integridade desses ativos, evitando que o mercado vire só uma corrida por volume sem impacto real. Exato. O autor define o notário como um agente do sentir, alguém que usa a percepção direta, o contato com a realidade para combater a desinformação. É um chamado para sermos parte da solução, para garantir que, quando a gente fala em sustentabilidade, em ESG, estejamos falando de algo real, tangível e verdadeiro. Isso nos deixa com uma questão importante para refletir, né? No futuro dos mercados ambientais, o que vai valer mais? A velocidade da verificação puramente tecnológica ou a certeza da prova ancorada na realidade física? A proposta do professor Tura sugere que talvez a resposta não seja uma ou outra, mas a inteligência de saber como integrar as duas. E a reflexão final do autor é um convite quase poético, mas muito urgente. Ele nos lembra de usar o tempo que nos resta, com cuidado, para que a gente ainda tenha um futuro com águas limpas, ar puro e sol ameno. No fundo, a prova da disponibilidade de ativos ambientais é um passo para garantir a disponibilidade de um futuro viável para todos nós. 2026 é o ano da conformidade, e você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente aqui no Spotify e não esqueça de abrir a sua conta na B4